E aí, pessoal, tudo bom? Meu nome é André Oliveira. Vim aqui para mais um vídeo aqui com vocês, dando continuidade à playlist do API Gateway com Kong. Hoje eu vou trazer algo mais exemplificado, né, do que é um API Gateway, tentar explicar algo realmente mais lúdico ali, algo mais fácil de entender, né? A gente vai para o computador daqui a pouco. Eu fiz alguns desenhos para vocês tentarem entender melhor o que é um API Gateway, como ele funciona. E aí a gente já vai iniciar a voltar, na verdade, naquela configuração inicial, adicionar uma aplicação e tudo mais. Vou mostrar um templatezinho aqui de uma aplicação Express que eu fiz. E aí a gente vai configurar ela no Kong e já vai ver ela respondendo ali, beleza? Vou trazer alguns pontos também interessantes sobre o Docker para vocês ficarem atentos sobre isso. E eu acho que por esse vídeo é isso. A gente não vai entrar tanto no Redis nem na parte do desenvolvimento ainda. Hoje, basicamente, uma explicação talvez um pouco mais simples do que um API Gateway e a configuração da primeira aplicação nele, né? Que a gente parou no último vídeo na configuração do acesso, faltando a gente criar os services, as rotas, né? E dar uma andada ali naquelas opções do Kong, né? Que a gente tem naquela barrinha lateral. Beleza? Então vamos aqui para o computador, vamos começar a entender melhor o que é o Kong, o que é um API Gateway no geral, né? Não só o Kong, tem vários, como eu disse no vídeo passado, tem o Kong, tem o EPG, tem um da Zup, né? Um API Gateway brasileiro, tem aquele da Amazon também, que eu não sei o nome certinho, mas deve ser Amazon API Gateway, alguma coisa. Tem diversos, né? Os mais utilizados que eu vejo no mercado é o Kong, o EPG, e também você pode fazer na mão, né? Se você for um cara que gosta, né, do Nginx, vamos dizer outra coisa, você pode configurar o seu API Gateway na mão e vida que segue, beleza? Então, por agora, a gente vai dar uma olhadinha ali no Kong e também explicar na prática o papel do API Gateway no cenário de empresas maiores, né? Não vou dizer que com a startupzinha que tem dois microserviços precisa, mas no geral, você tendo uma empresa maiorzinha, você vai precisar, beleza? Vamos lá. Bom, já estamos aqui no computador. Vou tentar exemplificar de uma forma, né, deixando claro que eu não sigo nenhum roteiro, mas vou tentar exemplificar da uma melhor forma para vocês entenderem o papel do API Gateway, certo? Então, vamos colocando alguns cenários hipotéticos. Imagine que você trabalha em uma empresa, enfim, eu tenho a sua startup e você precisa de microserviços. Ah, André, o que é um microserviço? Cara, basicamente, bem sendo bem rápido, são aplicações que têm uma determinada função, um determinado segmento, vamos colocar assim. Se você tem uma loja, que é o exemplo que eu vou utilizar aqui, você pode ter um microserviço para o checkout, um microserviço, por exemplo, para pesquisa, um microserviço para autenticação, certo? Um microserviço para, enfim, listar os produtos. Então, basicamente, você tem uma aplicação que pode ser feita em Node, em Java, em Go, no que você quiser fazer. Também pode ser feito em diferentes linguagens. Uma aplicação, por exemplo, essa API lojinha aqui como exemplo, ela pode ser em Java, essa de baixo pode ser em Go, essa de baixo pode ser em Node, certo? Todas vão corroborar do mesmo banco, da mesma estrutura. Não necessariamente podem consumir o mesmo banco, ou devem, né? Não vamos entrar nesse mérito agora. O ponto da questão é como o Kong vai tratar isso. Colocando num cenário que você não tem um API Gateway, né? Você, por exemplo, vai ter uma aplicação para o checkout, uma aplicação para pesquisa e uma aplicação, por exemplo, para autenticação. O que é que você teria que fazer? Você teria que pegar o seu domínio, certo? O seu domínio, por exemplo, lojinha.com.br e configurar subdomínios manualmente para cada aplicação. Exemplo aqui que eu utilizei API lojinha.com.br seria, por exemplo, uma aplicação de login, ou então se vocês quisessem fazer algo mais entendível, né? Alf.lojinha, né? Aí você, por exemplo, agora quer fazer o checkout, né? Então, checkout.lojinha. Aí você agora quer fazer, por exemplo, uma API de pesquisa, né? Então, vamos colocar assim, sei lá, pesquisa.lojinha, né? E depois uma API de avaliação de satisfação, por exemplo, então avaliacão é, lojinha.com.br, entende? Então você tem que ir no seu domínio, criar vários subdomínios e com isso você aponta para um mesmo IP ou IP diferentes, aí você define, e depois você tem que fazer esse proxeamento lá na mão no Nginx de cada máquina dessa, né? Então,
fica algo muito trabalhoso se você vai fazer isso com frequência, se você precisa adicionar aplicações com frequência. Então, se a sua empresa ela cresce, né, se o local que você trabalha ele cresce em nível de aplicações, correto? Então, você fica meio que engessado nesse ponto. O que é que o Kong ele faz? O Kong basicamente ele faz isso, essa mesma coisa, só que ele não tem um barramento assim, né? Ele não tem subdomínios, ele tem barra, aliás, né? Ele tem um barramento. Então, exemplo, o que seria Alf, Checkout, Pesquisa e Avaliação Lojinha, ficaria da seguinte forma, vou trazer aqui para o meio. Ficaria tudo, por exemplo, API.lojinha, certo? api.lojinha.com.br. E se você quiser acessar a aplicação de autenticação, ficaria barra Alf, né? Então, também, se você quiser, por exemplo, aqui, acessar o checkout, ficaria ponto checkout. Se você quiser acessar a pesquisa, né? Ficaria barra pesquisa. E, por exemplo, a avaliação ficaria barra avaliação. Aqui, ó. Avaliação. Pronto. Ah, André, o que é que isso muda na prática? Isso muda para o seu front-end, né? Até coloquei o símbolozinho do React aqui, mas isso muda para o seu front-end, porque o seu front-end ele não vai precisar ficar fazendo diferentes clients lá da HTTP post lá, ou do próprio Axis, sabe? Então você instancia um Axis só, batendo na mesma base URL, que seria a base URL api.lojinha.com.br e seus barramentos ali você vai configurando nas suas services, né? Barra alf, barra checkout, barra pesquisa. Então você não precisa gerenciar mais de um base URL, como aqui no exemplo, entendeu? Cada aqui é um base URL diferente. Então é um trabalho maior para o desenvolvedor front-end ficar gerenciando isso, entendeu? Então, a nível de manter isso, vai ficar um negócio meio feio, meio bagunçado. E voltando na parte de como funciona, né? Eu vou mostrar para vocês como adicionar uma aplicação no Kong daqui a pouquinho, para vocês entenderem a facilidade que é gerenciar isso, certo? Mas na prática aqui, voltando como funciona de uma forma meio que lúdica, né? Entendam esse retângulo aqui, azul, como se fosse uma máquina só, uma infraestrutura, né? Uma rede, né? Uma rede privada, certo? Que a ponta dessa rede privada, o único ponto de comunicação, a única porta que se vai ter é o Kong. Então, o Kong ele gerencia tudo que sai e tudo que entra. Então, tudo passa por ele, né? Então, ele é um proxy, né? Então, tudo passa por ele. Então, tanto a entrada quanto a saída. Entendam esse símbolo aqui como um front-end consumindo, né? Então, o front-end ele vai bater no Kong, que o Kong, pelo barramento, ele vai entender para qual aplicação ele vai redirecionar o tráfego, correto? Então, exemplo, vamos supor que você quer fazer uma autenticação, um login, você vai bater no api.lojinha.com.br, que é o Kong, correto? Quando você digitar barra Alf, ele, por exemplo, vai passar para essa primeira aplicação aqui, que é a aplicação de Alf, certo? Quando você digitar barra Checkout, ele vai redirecionar todo o tráfego para essa de Checkout. Quando você digitar pesquisa, ele vem e redireciona tudo para pesquisa. A avaliação é a mesma coisa, entendeu? Então, o que é que ele vai fazer? Ele interpreta o barramento que você quer acessar e redireciona o tráfego para essa aplicação, na porta e barra que você configurou no próprio Kong. Então, você tem que colocar a porta correta e colocar também qual seria a base URL dela, vamos colocar assim, né? Não base URL, né? O caminho básico, né? Onde inicia a aplicação, qual é o primeiro path que ela responde, certo? Então, no Kong é isso, exemplificando de uma forma bem simples, ele é um proxy, ele é um gateway, né? Ele centraliza essas aplicações em uma ponta só. Então, vocês lembram que no vídeo passado eu disse que, por exemplo, ele responde na porta 8000? Então, esse tráfego ele vai ser redirecionado para a porta 8000, e nessa porta 8000 ele vai receber todas essas requisições. E dela ele vai poder passar por Valve, por checkout, por pesquisa, por avaliação, entende? Com isso, cada aplicação ela funciona de uma forma separada que você basicamente junta ela dentro do Kong. Talvez fique um pouco confuso explicando assim, mas na prática a gente vai, talvez fique mais claro, né? Então, entendam, o front-end, ele consome o api.lojinha.com.br. Se você quiser autenticar, você bate no barra auth. Se você quiser ir para o checkout, você bate no barra checkout. Se você quiser pesquisa, barra pesquisa, assim sucessivamente, com a quantidade de aplicações que você tiver no seu projeto, correto?
E aí o front-end ele precisa consumir só um base URL, que seria api.lojinha.com.br, e o restante ele configura nas suas services ali para poder tratar isso da melhor forma, certo? Então vamos exemplificar isso no Kong, realmente rodar o Kong e configurar uma primeira aplicação para a gente fazer alguns testes, beleza? Vamos lá. Bem, já estamos no Konga, ou no Kong. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai configurar nossa primeira aplicação. Eu já fiz alguns testes aqui, mas basicamente eu tenho uma aplicação Express, né, com Node.js aqui, bem simples. A gente vai evoluir essa aplicação mais para frente, mas por agora o que é que a gente precisa? A gente precisa redirecionar uma chamada para ela, basicamente, correto? Então, essa aplicação ela está rodando na porta 3000. Vamos iniciar ela aqui, npm start. Vamos testar aqui ela também. Vamos só trocar aqui por 3000, certo? 3000. Ó, respondeu Hello World, correto? Então, tá rodando na porta 3000. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai redirecionar essa 3000 para dentro do Kong. Entendam que aqui eu estou batendo no localhost, eu estou batendo diretamente na aplicação, sem passar pelo Kong. O Kong, ele funciona na localhost 8000, correto? Ó, faltam os dois pontos. 8000, certo? Ó, ele fala aqui, ó, nenhuma rota foi encontrada com esses valores, né? Então, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa adicionar uma rota, correto? Vamos lá. A gente vem em services, a gente precisa cadastrar primeiramente um serviço, né? Então, vamos chamar de application example. Descrição vamos colocar a tag com o mesmo nome, se quiser, também é opcional. O URL a gente não coloca. O protocolo é um protocolo HTTP, porque a gente tá batendo, vai bater no localhost, então é um protocolo HTTP. Se você for, por exemplo, configurar para bater em uma aplicação que já é externa, então você coloca HTTPS, se ele tiver publicado, já tiver certificado, você pode colocar. O host aqui, como é localhost, a gente vai colocar o localhost, ou então o próprio localhost escrevendo, ele consegue interpretar da mesma forma. E a porta que ela está rodando, que é a porta 3000. É isso para se criar um serviço, né? Com isso, a gente vai dentro do serviço e vai cadastrar uma rota, né? Porque até então o serviço está cadastrado, só que a gente não mapeou as rotas, a rota que ele responde, ou rotas que ele responde, né? Ó, adiciona a rota ali, né? Então a gente vem aqui em adicionar rota, correto? E a gente vai criar essa rota. Então vamos chamar de barra app, vou chamar ela de app, correto? App. Host não precisa, path não precisa, headers também não. A gente vai basicamente, o host precisa, aliás, a gente vai colocar aqui barra app, correto? No path, beleza? Host não precisa, o barra app a gente coloca, beleza? No path, beleza? Vamos aqui, submit router. E basicamente a aplicação ela foi, digamos que, criada, a aplicação e a rota, correto? Então, o que é que resta? A gente resta testar. E no barra app, correto? Ó, ele trouxe um erro. A requisição recebeu uma resposta inválida, né, daquele server. O porquê que ele recebeu uma resposta inválida? Porque basicamente é, o Kong ele está dentro de uma net, de uma subnet, né, de um network que eu até exemplifiquei para vocês no vídeo passado, que se você não criar ela, não vai funcionar o Compose, né? Então, basicamente, o Docker não consegue enxergar o localhost da mesma forma que, por exemplo, a gente consegue bater aqui agora. Dentro daquele container, ele não enxerga esse localhost. O que é que a gente precisa fazer? A gente precisa, nesse caso, identificar qual é o seu IP interno, né? Seu IP público interno, vamos dizer assim. Não sei qual é a nomenclatura correta, o IPv4. Então, dentro da sua máquina, você vai nas suas configurações de rede, correto? E verifica o seu IPv4, o seu IP interno ali, correto? Então, eu vou copiar aqui o meu e a gente vai colar o seu IP lá no Kong, correto? Que seria realmente o IP que os dois se enxergam, vamos dizer assim, né? Com palavras bem leigas. Service, agora a gente vai editar, só clicar em cima e alterar aqui o localhost para o seu IP público, né? Então a gente já salvou.
A gente volta aqui no localhost 8000, que é o Kong, no barra app, que foi a rota que a gente criou aqui, revisando, né? A gente criou a rota barra app, certo? Então a gente vai tentar novamente. Quando a gente tenta, novamente, apontando para um IP público, que o Docker, a rede do Docker, consiga enxergar nossa aplicação, as duas se enxergam ali, funciona, certo? Então, por exemplo, se eu chegar aqui na minha aplicação, na controller de index e trocar aqui de Hello World para Hello World 6, por exemplo, o NodeMoon vai recarregar aquela aplicação e a gente consegue bater novamente nela, já vai estar atualizada, correto? Isso também funciona para deploys. A gente vai entrar em método de deploy em máquina posteriormente. Mas basicamente é isso. Agora, o Kong, ele consegue enxergar a nossa aplicação por meio de um IP público na interno, e aí basicamente os dois se enxergam e se comunicam. Tudo que chegar com o Kong aqui, né? Entendam que esse localhost na prática, quando a gente está falando de um ambiente produtivo, de uma máquina em produção, esse localhost vai virar o seu base URL. No exemplo anterior que eu dei, api.lojinha.com.br. Então ficaria dessa forma, api.lojinha.com.br, aquele localhost 8000, né? Barra app, certo? Então, na prática ficaria assim, certo? Então, o que é que a gente entende agora? Que o localhost que a gente adotou agora há pouco, ele basicamente é o Kong realmente, na porta 8000, ele está basicamente pegando o barra app e fazendo o redirecionamento do que você quer para o meu localhost aqui agora, que poderia ser uma aplicação deployada também. Só que na prática, se o Kong está na mesma rede que essa aplicação, eu não preciso expor a porta 3000 para o externo, né? Não teria como ninguém bater nessa aplicação pela porta 3000, mas eu conseguiria expor essa porta 3000 pelo Kong, entende? A questão de segurança também. Então, nada aqui está exposto para mar aberto, vamos chamar assim. O Kong ele centraliza isso. Você configura nele qual a porta que você quer expor, no caso, qual porta você quer consumir, aliás. E lá no seu servidor que tá configurada a aplicação, você basicamente roda a aplicação e a porta 3000 vai funcionar dentro da mesma rede. Você não precisa expor ela, você não precisa abrir ela para o mar aberto, vamos dizer assim. Só precisa abrir uma porta do Kong. Entende? Então você centraliza tudo dessa forma. A segurança também fica um pouco melhorada nesse sentido de utilizar o Kong, né? Então, revisando. Aqui para você criar a aplicação, você define o nome, se quiser colocar uma tag também, coloca o protocolo que está sendo adotado, se colocar o host HTTP, coloca o seu host, né? No caso, o meu IP privado aqui, né? Público-privado, aliás. Público local, né? Não sei a nomenclatura correta para esse IP. E a porta que a gente está rodando a aplicação, certo? E aí cria esse serviço, essa aplicação, e depois você vai criar uma rota. Na rota você pode criar diferentes paths para ela. Por exemplo, se você quiser também chamar ela de application, você consegue host, né? Path, aliás, barra application. Você também consegue dar um enter sempre aqui, né? Para poder criar, salva. Então agora ela responde no app e no application, certo? Então os dois respondem da mesma forma, beleza? Então a configuração do Kong é isso para você pegar uma aplicação do zero, né? E colocar ela no Kong é basicamente isso. Você preenche dois campos, service e routers, certo? Essas outras abas aqui, a gente vai entrar nela mais à frente, né? A gente consegue criar consumidores para passar IP keys, etc. Consegue adicionar plugins também que já vem com o próprio Kong, né? Que seria autenticações, JWT, ele valida JWT. Tem mais coisas de segurança como o ACL, o COS, questão de rate limit também. Tá até aqui, ó, acho que é Traffic Control, o rate limit você consegue colocar, né? Que é bem interessante em aplicações que você tem muito consumidor, você precisa inserir um rate limit. Também você consegue transformar payload, request, você consegue adicionar informações. E o que a gente vai criar na prática é um request transformer, né? A gente vai pegar, a gente vai modificar um header
com uma chamada que a gente vai gerenciar as sessões, né? Então, na prática é isso. Você também consegue fazer logs com o Datadog, consegue colocar outros tipos de log aqui também, né? Então, ele é bem completo, bem redondinho. É o que a gente precisa de agora, precisa para agora. Basicamente foi mostrado que é criar uma aplicação, no caso, adicionar um serviço e depois criar uma rota, né? Para a gente ter, no caso, normalmente seria só um path, né? Você tem uma rota que aquela aplicação vai responder e aquilo já basta, beleza? Então, na prática, você também pode adicionar quantos serviços vocês quiserem. A gente, por agora, vai exemplificar com um, mas depois a gente vai aumentar essa quantidade de serviços para ficar com um exemplo melhor, beleza? Eu acredito que por hora é isso. Qualquer dúvida, coloca no comentário. A gente vai estar respondendo. A galera que também está acompanhando o conteúdo e souber também. Também, quem souber a nomenclatura correta do IP que eu falei, deixa aí no comentário que eu não lembrei direito, mas eu acredito que seria um IP IPv4, né? A sua rede ali local. Então, você vai na sua network, pesquisa por esse IP que vai dar certo, beleza? Você coloca aqui que ele vai funcionar como o meu funcionou. Tranquilo? Então, deixa o like aí, deixa o comentário, compartilha para aquele seu amigo que está acompanhando também esse conteúdo, né, de API Gateway. E a gente vai no próximo vídeo entrar já no desenvolvimento realmente na prática, né, mostrar um pouco da aplicação que a gente vai construir para gerenciar essas sessões com criptografia. Acho que é isso por hora, pessoal. Obrigadão, tamo junto e até mais.